pessoal, olha a gente do Papeando Bíblia e afins. Você que apenas está nos ouvindo, está passando por aqui por um acaso, uma pesquisa, qualquer coisa, eu quero deixar o meu convite para que você se inscreva. Nós estamos sempre aí colocando alguns vídeos, é um canal novo ainda, mas estamos papeando, falando sobre Bíblia e sobre aquilo que está rondando, né, o cristianismo. Quer seja histórico, reflexivo, comentários, crítica, aquilo que vier à nossa mente. Sempre os vídeos são feitos em um insight. Eu falo assim sempre como a gente diz, assim bem à vontade, ok? Participe conosco. Eu gostaria de falar com vocês aqui hoje sobre Bíblia. A Bíblia, a nossa bendita Bíblia, né? O livro considerado o livro mais lido do mundo. Um livro que foi escrito num período de 1600 anos. A gente coloca 1600 anos porque gira em torno aí dos seus 1000 e poucos anos do Antigo Testamento. Depois temos o período interbíblico, 400 anos, e depois, um período apenas de um século, o Novo Testamento foi concluído a sua escrita. Claro que nós temos aí o cânon das Escrituras para o Antigo Testamento, mais ou menos no final do primeiro século, lá em Jâmnia, né, na África, algo até que os judeus ainda, muitos não aceitam, logicamente, esse cânon do Antigo Testamento. E o cânon do Novo Testamento no ano 397, lá em Cartago, no final do século IV, também lá na África, né? Muita gente coloca em questão, porque foi sobre o Império Romano, sobre o concílio de uma igreja autoritária na época. Mas isso aí fica para uma outra questão, uma questão histórica. Nós estamos para falar sobre a Bíblia, enfim. A Bíblia é interessante porque, por exemplo, nós temos várias versões. A leitura da Bíblia se torna um pouco complicada para muitas pessoas, pelo simples fato, às vezes, de não entender a composição dela, né? Precisamos entender a composição da nossa Bíblia. Ela não está de forma cronológica, a maneira como ela chegou até nós. A primeira coisa que precisamos entender é que a Bíblia hebraica é diferente da nossa Bíblia, ou a nossa Bíblia que é diferente da Bíblia hebraica, né? Eles a chamam de Tanakh. Tanakh, que é um acróstico dos três conjuntos, que é a lei, que é a Torá, né? Os Navirins, que são os profetas, e os Ketuvins, que são os escritos. Eles têm esses três grupos. Nós não, nós temos uma Bíblia em duas partes, né? Ela é enorme, 66 livros. A católica ainda tem os chamados apócrifos, né, que estão ali no meio, inseridos, e o Jerônimo até colocou. Posteriormente eles foram, no século XVI, eles foram colocados ali, inseridos dentro da canonicidade da Igreja Romana como contra-reforma, né? Na contra-reforma do movimento reformista que estava ali na Europa. Mas a nossa Bíblia está assim. Primeiramente, ela vem da versão da Septuaginta, a organização dela, que foi feita no século III a.C., lá em Alexandria, quando diz a lenda, alguns acreditam que em 70 dias, 70 ou 72, né, escribas, rabinos ali fizeram a tradução da versão grega da versão hebraica para o grego, porque até uma solicitação do pessoal que moravam ali em Alexandria, né? Ali na comunidade hebraica em Elefantina, que também eles gostariam de ter o seu livro, né? De fazer a leitura da palavra na versão grega, afinal de contas eles estavam mais acostumados com o grego. Essa comunidade praticamente surgiu lá em Elefantina, quando Jeremias foi levado até para o Egito, com a invasão babilônica, né? Quando Nabucodonosor chega ali perto de Judá. Os judeus, eles migraram, né, ali para o Egito, levaram Jeremias junto. Ele parece aquela grande comunidade. E muitos não retornaram, ficaram por lá. Depois o hebraico se torna difícil para eles, que eles perdem essa leitura com facilidade. Então eles pedem para que o Ptolomeu não, Filadelfo, eles providenciasse
uma versão para o grego tal, que vai ser atendido até, e é muito legal. Então, a partir desse século III, nós vamos ter realmente essa versão. Uh, Agora, é interessante que esses escribas depois, tal, eles vão agrupar essas passagens, claro que isso aí é o que nós chamamos de Antigo Testamento, vão agrupar em assuntos. Vamos ver. Nós temos assim, ó, na nossa Bíblia, nós temos os 5 livros primeiro, que nós chamamos de Pentateuco, certo? Depois temos os 12, que são o histórico, ou seja, o Pentateuco vai do Gênesis a Deuteronômio. Os históricos nós vamos ter do Josué até ao livro de Esther. Depois nós vamos ter os livros poéticos. Então, aí temos Jó, que vai até o livro de Cantares. Né? Cantares é muito interessante a própria colocação dele dentro do cano, né? Porque foi o Rabino Akiva que praticamente trouxe ou levou, na época, a defesa, a apologia de que seria uma analogia entre Deus e Israel, Cristo e a Igreja. Né? Mas a gente olha para o texto e nós vemos uma poesia romântica, poética entre um homem e uma mulher. Tá. E a última sessão que nós temos dessa Septuaginta são os livros proféticos, proféticos que estão divididos em duas partes. Né? Nós chamamos de profetas maiores e profetas menores. Agora nós temos aí várias peculiaridades, características interessantes nessa divisão da Septuaginta. Por exemplo, nós vemos um livro de Gênesis onde não tem lei e está inserido dentro da lei. Ele é mais um relato criacionista, como Deus teria criado o homem, depois a segunda, como posso dizer assim, movimentação humana a partir do Noé com o dilúvio, né? Depois a chamada lá do Abraão, e os patriarcas, isso é muito histórico, muito histórico. Vamos encontrar a questão da lei, a revelação da lei lá no Êxodo, né? Mas os detalhes está mesmo tá em Levíticos, não é assim? Depois vem Deuteronômio, que tem números também, que é aquela questão da desobediência e a colocação já do próprio juízo, né, por causa dessa desobediência, e Deuteronômio, que é a repetição dessa lei. Eu não vou entrar aqui na questão das fontes, né, javista, eloísta, príncipe sacerdotal ou deuteronomista na composição desses livros, porque isso a gente pode falar isso em outro assunto. Por enquanto, me atei apenas à questão da Septuaginta. Depois temos os livros históricos esses que não estão colocados de forma assim, olha, esses são pré-exílicos e pós-exílicos. Vamos encontrar aí um Esdras, o Neemias e a Esté, que são livros pós-exílicos. Né? Uma particularidade bem interessante é que o Neemias, por exemplo, ele é mais um diário de bordo, né? Eu vou fazer um anacronismo aqui, um diário de bordo do Neemias que escrevia o que ia acontecendo lá na sua estadia enquanto esteve tentando fazer uma reforma, construir os muros, uma reforma interna ali dentro do governo próprio de Jerusalém, porque o negócio ali estava meio bem estranho, né, com a ausência de alguém que governasse direitinho ali. Um outro fator também que nós vamos encontrar são alguns livros assim fora também da própria sessão. Por exemplo, a gente vai encontrar nos livros proféticos, vamos encontrar o Daniel, tá certo? E o Lamentações de Jeremias. Esses dois livros aí que a gente chama de profetas maiores, eles estão inseridos dentro de um grupo que não fazem parte para eles. Por exemplo, embora Jeremias e Lamentações na Tanakh seja parte do mesmo livro, porque a Tanakh só tem 22 livros e não 39, ele aparece na Septuaginta como um profeta maior. Mas Lamentações é um livro de quê? É um livro de cânticos. Ele deveria estar inserido entre os livros poéticos, mas não está. Outro caso bem curioso é o caso do Daniel, do livro de Daniel, que nós chamamos de profeta Daniel. Mas Daniel ele não é profeta por ofício. O livro dele é um ministério, né? Ele é profeta por ministério. Portanto, dentro da Tanakh, o Daniel está entre os escritos e não entre os profetas, porque eles fazem essa divisão entre profetas como ministério e profeta como ofício. Como assim? Vamos entender. O ministério de profetas são aqueles que trazem
às vezes de maneira literária, algumas coisas o qual lhe foram reveladas. Ou seja, como que um dom do conhecimento, ok? Então, Daniel, tudo que ele traz, todas as revelações e profecias que ele coloca, que ele transcreve, que está no seu livro, ele nenhuma vez, ou por nenhuma vez, ele traz expressões como assim diz o Senhor, eis que eu vos digo, certo? Ele não traz nada assim em nome de Deus, mas ele traz por revelação. Ele tem uma dúvida, alguém tem uma dúvida, alguma coisa, ele vai orar. Então ele tem essa revelação, né? Provavelmente é sempre o Gabriel que aparece para ele, o anjo, e ali traz revelações, e ali ele escreve, ali ele resolve seus problemas. Isso é um ministério profético. Bem semelhante a esse ministério de Daniel, nós temos, por exemplo, o José. O José ele tem um ministério profético porque ele sabia decifrar sonhos, né? Sabia, o pessoal contava tal, ele sabia os próprios sonhos que ele teve também. Então são ministérios. O próprio Abraão é chamado profeta tal. Também é uma questão de ministério. E outros mais, né? Então esse livro poderia estar, deveria estar entre os escritos, e não assim dentro de um profeta maior. Mas isso é coisa da Septuaginta, ok? Como nós também temos outras várias particularidades, né? O próprio livro de Crônicas, de Esdras, que ali que a Septuaginta sai dividindo, separando, colocando outros nomes, onde na Bíblia hebraica às vezes fazem parte de um mesmo grupo, ok? Então, por enquanto eu vou ficar deixando essa breve reflexão crítica literária da Bíblia, né? A sua organização é apaixonante estudá-la, é apaixonante estudar a sua estrutura, a sua composição, a sua questão histórica. Bíblia não é apenas uma questão mística, Bíblia é história, revelação, é poesia, a sua literatura, seus gêneros literários, como temos sagas, temos novelas, né? Temos Jó parecendo um grande teatro, com muitas cenas aparecendo, uma grande novela como é o livro de Ruth, né? Como é também a questão das sagas que nós vemos nos livros dos juízes, das sagas que nós vemos dentro do Êxodo, do povo no deserto, aquela fuga do Egito, são coisas fantásticas, de passagens românticas, como temos o caso de Jacó e Esaú, do próprio Jacó na casa de Labão, né, Rebeca e Isaac, nas contradições entre Abraão e a própria Sara, né, nos grandes combates e batalhas, como temos nas perseguições de Saul a Davi, ou de Davi mesmo, fugindo pelos desertos, na conquista do reino. Quer dizer, nós temos as questões das traições, das alianças quebradas no livro dos reis. A Bíblia é apaixonante, a Bíblia é fantástica, é uma literatura muito legal. Então é muito interessante nós aprendermos a ler a Bíblia, ok? Ler a Bíblia não é abrir apenas as suas páginas, ficar lendo o texto de maneira sorrateira, procurando separar versículos para encontrar a resposta para isso, para aquilo. Deus fala, sim, Deus fala. Deus tem nos consolado. Afinal de contas, Jesus disse que o Espírito Santo foi enviado para nos consolar, certo? Mas precisamos aprender a ler a palavra de Deus. Por enquanto é só. Até mais. Fica nessa. Se inscreva, dê o seu joinha aí no nosso canal e em breve nos encontraremos para mais uma reflexão. Até mais. Tchau.